Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o Palmeiras simplesmente espantou a crise, deu um chute pra lá na crise, se é que ela existia, né? Flaco Lopes e Vitor Roque funcionam e o Verdão simplesmente atropela o Universitário em Lima, no Peru. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Palmeiras, como ninguém, sabe como espantar uma crise, se é que existia. Eu sei que as dificuldades eram grandes, eu sei que a contestação da torcida existia por parte do trabalho de Abel Ferreira. Nunca é legal você cair de uma competição, ainda mais para o arquirrival, perder um clássico, um derby dentro de casa, como aconteceu, embora todas as circunstâncias. Um Palmeiras que mostra algumas dificuldades esse ano, perdeu o próprio Campeonato Paulista e o desempenho ainda estava abaixo, aquém daquilo que o clube tem como exigência, pelos investimentos que foram feitos, pela competência que a gente sabe que existe no trabalho do Abel Ferreira. Tudo isso eu entendo que talvez não fosse uma crise, mas uma turbulência. Isso realmente acontecia. Mas, cara, se tem uma competição que o Palmeiras é assim, matreiro e sabe jogar, é a Libertadores. Haja vista que é o único time 100%. 6 jogos, 6 vitórias na fase de grupos. No primeiro jogo de umas oitavas de final, jogo de ida fora de casa, 4-0. Gente, isso é loucura. Ninguém faz isso. Você pode aqui questionar a fragilidade do adversário e realmente o Universitário do Peru, embora os caras tivessem lá 12 jogos invictos, líderes do Apertura e tudo mais, a gente sabe que a realidade do campeonato peruano ela é uma realidade completamente diferente do nível que hoje tem o Palmeiras dentro da América do Sul. Mesmo assim, cara, 4-0. Os caras estavam jogando em casa. Estádio que tem capacidade para 60 mil pessoas. Eu até nem sei qual foi o público, né? Deixa eu ver se tem aqui o público. Porque eu não sei se eles lotaram, não tem o público aqui nesse momento. Mas assim, o fato é que os caras sabiam que esse primeiro jogo, jogando em casa, eles tinham que competir, porque depois no Allianz Parque seria muito mais difícil. 4-0, gente. Não há contestação numa vitória desse tamanho. Você pode falar da fragilidade do adversário, nenhum time nas oitavas de final vai fazer o que o Palmeiras fez. E outra, o Palmeiras pegou um adversário mais frágil porque fez uma primeira fase espetacular. Então, deu sorte no sorteio porque também teve méritos, né? Foi o melhor time da competição, naturalmente você vai pegar uma equipe mais frágil. Então é mérito total do Palmeiras chegar para enfrentar o Universitário do Peru. E a maneira como ele passa, porque já passou, né? Vamos lá. O Palmeiras precisa tomar 5 gols no Allianz Parque. E a tendência, vamos lá, pela diferença das equipes, é que o Palmeiras vença o jogo mais uma vez e se classifique para até ter uma motivação, né? De estar 100%, chegar nas quartas de final 100%. Não é invicto, é 100%. É vencer todos os jogos. Isso é inacreditável. E no meio de toda essa turbulência, de um Palmeiras que deixa a desejar em alguns jogos, de que no Campeonato Brasileiro, embora ali líder, entre os líderes, né, e com jogos a menos, mesmo assim há algumas contestações, e na Copa do Brasil, ok, a gente entende, né, pela maneira como tudo aconteceu. Vamos lá, gente, é um Palmeiras ainda vivíssimo, tanto para ganhar o Brasileiro, quanto para ganhar a própria Libertadores. E uma hora vai acontecer, né, gente? Nós temos tricampeões aqui no Brasil. São Paulo, Santos, Grêmio, Flamengo, Palmeiras. Uma hora, um deles vai ser tetracampeão. Não será o Grêmio, não será o Santos. Dificilmente será o São Paulo. Pode ser o Flamengo e, cara, pode muito ser o Palmeiras. E é uma, digamos... Eu acho que se o Abel Ferreira conseguir isso, né, ser tetracampeão, ele tendo 3 títulos de Libertadores, apenas ele, vamos lá, né? E aí a presença em mais um Mundial de Clubes. Que loucura, que loucura. A possibilidade existe. Claro, tem muita coisa para acontecer. A gente está falando de oitavas de final. Falando do jogo especificamente, tem uma novidade nesse jogo. Tem uma dupla de ataque que foi bradada, pedida, desejada, entoada, e o Abel Ferreira estava relutante. Ele estava relutante em colocar os dois em campo. E comentaristas, torcedores pedindo Vitor Roque e Flaco Lopes. O mais curioso disso tudo
é que o Flaco, quando ele entra, por exemplo, nos jogos, no segundo tempo, normalmente o Vitor Roque titular e o Flaco Lopes no segundo tempo. Normalmente, o Flaco um cara de área. Então, para segundo tempo, uma bola parada, um cruzamento, né, do Piquerez e tal, bota o Flaco Lopes na área porque ele vai resolver, e ele realmente é muito bom na bola aérea. O Vitor Roque não é um centroavante fixo, um aipim, como a gente fala, uma mandioca plantada lá e sem sair do lugar. Muito pelo contrário. O Vitor Roque é, como diz o meu colega de jogo aberto, o Marco Aurélio Cunha, um cansa-zagueiro. Ele fica lá correndo para lá e para cá, porque ele se movimenta, ele sai da área, ele faz tabelamentos. Mas vejam só, Flaco Lopes também não foi esse cara fixo na área. Flaco Lopes também se movimentou. E eu já vinha falando do Flaco Lopes há algum tempo, porque desde os gols dele no Campeonato Paulista, ou em outros gols importantes que ele fez na Libertadores e no Brasileiro, cara, o Flaco ele tem talento, não só na bola aérea. Ele é um pouco subestimado, tá? Porque às vezes ele perde alguns gols, porque ele é meio desengonçado, porque ele é grandalhão, aquela coisa toda, mas ele sabe jogar. Ele não é, como fala assim, né? Não joga no escuro quando ele tá com a bola no pé. Na linguagem do boleiro, né? Pô, não, aí apaga a luz. Quando bota a bola no pé dele, apaga a luz. Não é esse o caso. O Flaco Lopes sabe jogar. E hoje ficou muito claro. Você pode questionar a fragilidade do adversário. O que eu preciso analisar? Movimentação. A movimentação, ela foi fantástica, gente. O primeiro gol surge de um pênalti, de um tabelamento entre Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco sai da área, movimentação, porque o Vitor, na verdade, tabela com o Flaco devolve, ele entra, sofre o pênalti. Gustavo Gomes, que, se não me engano, é o maior zagueiro artilheiro da história da Libertadores com 13 gols. Deixou o nome dele um pouco mais gravado na história, não só do Palmeiras, como da América do Sul. Chute forte no canto, 1-0. Cara, isso com 5 minutos de jogo. 5 minutos de jogo. Aos 11 minutos, aí o tabelamento foi invertido. O Flaco vem de trás, ele domina a bola, toca para o Vitor Roque, que faz um pivô, acossado pela marcação, ele consegue devolver para o Flaco entra e chuta no contrapé do goleiro. Cara, é um golaço, tá? Golaço. Porque ele pega a bola e ali ele podia chutar em cima do goleiro, ele podia chapar, ele chuta no contrapé, o chute forte. Ali é visão. Ele olhou o goleiro e chutou no canto aberto. Frieza de centroavante. 2-0 Palmeiras. E o terceiro gol? Ele já tinha ganhado na disputa do cabeludo lá, o cucurelha da Shopee lá, o Riveiros, que, meu Deus do céu, é muito fraco, que acabou expulso por uma entrada criminosa depois no Flaco Lopes. Cara, o Flaco fez tudo no jogo, né? Ele fez 2 gols, ele deu assistência, ele cavou expulsão. Que loucura! Deu assistência não, né? Ele deu passe para o pênalti cavado. Enfim, quase isso. Mas aí o terceiro gol era o Vitor Roque já tentando pelo lado esquerdo, ele tomou a frente do Riveiro, chutou, a bola saiu um pouquinho mascada, o goleiro pegou, e aí, na sequência, aí ele consegue. E aí você vê como o cara tá com confiança. O gol que o Vitor Roque faz é um gol que a gente estava esperando ele fazer desde que ele chegou no Palmeiras. O Vitor Roque do Atlético Paranaense era esse cara aí. Brigador, tomando a frente, chutando forte, fazendo gol de tudo que é jeito. Cara, ele faz um balaço, como a gente fala. Ele tomou a frente, ele queimou o goleiro. Ele queimou o goleiro no ângulo, porque ele tem uma finalização muito forte. Mas isso é o cara que tá com a confiança, tá com o pé calibrado. E aí a gente começa a ver que o Vitor Roque começa a aparecer. E quando você tem uma parceria, porque o que acontecia? Normalmente, o Abel Ferreira insistia no Facundo Torres. E o Facundo é um jogador que fez até um ou outro bom jogo, eu sendo muito benevolente com ele, caindo por dentro muitas vezes, não só sendo um ponteiro. E o Sousa pelo outro lado, você deixava um pouco o Vitor meio isolado ali. O Flaco aproximou dele. O Flaco chamou o Vitor Roque para jogar, do tipo assim, você não tá sozinho. Vamos dividir essa responsabilidade. Uma hora você vai sofrer um pênalti, outra hora você vai me dar o passe, outra hora eu vou te dar o passe, e assim a gente vai indo. Parece estar surgindo uma dupla de ataque, Vitor Lopes ou Flaco Roque. E quem ganha com isso é o Palmeiras, que enfrenta uma reformulação, que perdeu o Estevão, perdeu o Richard Rios, que realmente desarrumou o seu sistema de jogar, que realmente teve a eliminação da maneira como foi na Copa do Brasil, mas ainda tem muita coisa para acontecer.
E assim, se tem um cara que conhece esse elenco e sabe como mexer nas peças e muitas vezes reinventar o jeito de jogar, é o Abel Ferreira. Que goleada e com ótimas notícias. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!